Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. A gente tem dito nos nossos programas qual que é a finalidade, qual que é o motivo, por que nós temos esse programa. Nada mais é do que mostrar para a nossa sociedade empresarial, para a sociedade civil, para os barretenses, o que é que Barretos tem, o que Barretos transforma, o que nossos setores de sustentabilidade faz para o município. Nós temos o setor privado, nós temos o setor público, mas nós temos instituições que, congregados, dão a sustentação ao município, dão a sustentação a uma cidade. É isso que faz uma cidade ou melhor, ou pior, ou crescer, ou estagnar do jeito que está. Então, são os trabalhos, são as pessoas, são as representatividades que faz com que isso surta um crescimento, motiva o crescimento, motiva a ampliação e que ela entre no cenário nacional. Nós costumamos dizer também que Barretos é privilegiado, Barretos é polivalente em seus expoentes. Nós somos hoje a terra da carne, a terra do boi, a terra do peão, a terra da festa do peão. Nós temos aí as águas termais. Barretos hoje é um centro universitário. Já falamos isso por quê? Porque Barretos hoje, somando os centros que nós temos de graduação e de licenciaturas, Barretos hoje já tem mais de 50 cursos, 50 faculdades, 50 graduações, em todos os centros que nós temos. Faculdade de Barretos, Unifeb, ISEB, Instituto Federal e outros institutos. O que acontece? Hoje já podemos falar que nós somos um centro universitário, pelo grande número da população estudantil, das pessoas que vêm. Barretos hoje é um polo regional de compras, dentro da sul de Minas e das 19 cidades da nossa região administrativa. E temos a Fundação Pio XII, que é um marco dentro do contexto nacional, até dentro da América Latina, e já algumas pinceladas dentro da Europa, já se fala da Fundação Pio XII e do Hospital de Câncer de Barretos. Então, Barretos é privilegiado. E tudo isso é uma soma de fatores que contribui. No começo nós dissemos que isso é uma soma disso que dá sustentabilidade ao município. É uma soma de fatores, do comércio, da indústria, do serviço e das instituições. Estou falando isso hoje porque nós estamos recebendo no nosso programa uma pessoa especialíssima, uma pessoa estudiosa, uma pessoa com a representatividade, uma pessoa apaixonada pelas artes, uma pessoa que tem uma trajetória na sua vida profissional. E é com ele que nós vamos falar hoje. Nós vamos tratar um tema muito interessante, um tema antigo, mas com reações hoje na atualidade. Nós vamos abusar dele, nós vamos literalmente cobrar dele assim, uma aula, uma explicação numa linguagem onde a população, onde você, nosso telespectador, possa entender um pouco do que está acontecendo hoje no Brasil e a função desta profissão, desse trabalho que nosso entrevistado sempre prezou, sempre realizou no decorrer da sua vida. Nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Zé Henrique de Freitas, promotor público, trabalhou no Ministério Público, professor, mas tudo isso é ele que vai passar para nós um mini currículo. Porque, como eu costumo dizer, se nós estamos dentro da sua casa, sua sala, seu quarto, sua cozinha, então vamos bater um papo, vamos aprender um pouco, vamos tirar um pouco desse programa como um aculturamento com relação ao tema nosso, Ministério Público e o Brasil hoje. Doutor, muito obrigado pela presença. É um prazer imenso estar aqui. O senhor que foi meu professor, tem sua história na cidade, a gente já trabalhou, já acompanhou vários trabalhos do senhor e já viu junto, apaixonado em arte. E a gente queria mesmo aproveitar isso e passar para o nosso telespectador, para a nossa população, quem é o doutor Zé Henrique, que a gente queria um pouco dar uma desmistificada, sabe, dar uma acertada na situação. O Ministério Público, hoje, os temas hoje é promotor, tal, promotor de justiça, é Polícia Federal, é o procurador, aquelas coisas, envolvido numa situação brasileira. A gente queria um pouquinho, tirar um pouco dessas informações bem esmiuçadas para a gente passar para a nossa população. Obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Está aí as câmeras para você falar um pouco com a nossa população. Muito obrigado, a honra é minha. Você foi um brilhante aluno e continuamos amigos em muitas atividades. Eu falar da gente mesmo não é muito fácil, né? Mas a minha trajetória no Ministério Público, eu era advogado em Guaíra e
ingressei no Ministério Público em 77. Fui promotor substituto em Bebedouro. Depois trabalhei em várias comarcas por aqui, enquanto substituto. E depois fui titular. A primeira comarca minha como titular foi Patrocínio Paulista, pertinho de Franca. Depois Igarapava e depois Barretos. Barretos eu fiquei aqui de 83 a 96, quando eu me aposentei. Aliás, eu fui para São Paulo, né, me aposentei como promotor em trânsito especial em São Paulo, mas pouquinho tempo. Então, a minha vida é essa. O Ministério Público é uma instituição que ontem, a semana passada e até ontem houve um desfecho envolvendo o Ministério Público. Então é importante que a gente faça alguns esclarecimentos sobre essa instituição. O Ministério Público, se você acompanhar, você disse, gostaria de saber como é que era o Ministério Público antigo do meu tempo, né? E agora, como é que está? O Ministério Público é uma instituição que acompanhou a evolução do Estado, dos governos e a evolução da democracia. Vou dar um exemplo. O Ministério Público, um dos começos dele é da França, e é muito antigo, é de 1302. Nessa época, o rei da França baixou um decreto, uma espécie de decreto, estabelecendo que alguns funcionários teriam algumas funções, e eram de duas categorias, e essas categorias, até hoje, hoje no Brasil, nós vamos ver. O que eram essas categorias? Eram os procureur de roi, quer dizer, procuradores do rei. E os outros eram avocats de roi, os advogados do rei. Muito bem. Os advogados do rei defendiam o rei nas questões em que envolviam, né? O rei particularmente, e os procuradores nas questões fiscais, no crime e tal. Muito bem. Para resumir bastante essa história, essa influência veio para Portugal. Portugal, quando foi descoberto, eram as ordenações afoncinas, era um conjunto de leis que tinha esse nome, mais ou menos como aí na França. Depois as ordenações manuelinas, que foi até o Império todo, mas aí começa a história. Dom Pedro proclama a independência. Aí ele faz uma Constituição em 1824, foi a primeira do Império. Nessa Constituição não se fala em promotor de justiça, promotor público, né? A denominação varia. Hoje é promotor de justiça. Mas na época do Império, houve depois uma mudança, o Código de Processo Penal, em 1841, ainda no Império, né? Já aparece a função do Ministério Público. Mas o interessante aí é que é o seguinte: os promotores aí no Império eram nomeados pelo imperador, nomeados, destituídos, e ao seu bel prazer, não tinham garantia nenhuma, não tinham independência, e quando era interessante, na falta de promotor, ou por morte, ou por falta mesmo de elementos, os juízes exerciam as funções, os juízes podiam nomear outros juízes promotores, então não estava muito bem estruturado. Mas a função mesmo do Ministério Público aparece no Código de Processo Penal ainda no Império, antes da República. Aí aparece pela primeira vez a expressão: o promotor é o titular da ação penal. Então, isso é 1841. Aí, a partir dessa época, então, o Ministério Público já tem uma função que é a função tradicional dele, é o crime, é o combate ao crime, a polícia ajuda procurando o autor de um crime, leva isso à justiça, a justiça, através do promotor, inicia um processo. Então, na República, interessante também, a primeira Constituição republicana também não se fala em promotor de justiça. E as outras, falando bem resumidamente, a de 1926 não traz nada, 1934 muito pouco,
1937, a da ditadura do Getúlio, também, apesar de surgir alguns cargos, também não tinha garantia nenhuma, muito menos, né, na época da ditadura. Só em 1946, sim. Aí tem um capítulo falando do Ministério Público. E em 1988 é a grande revolução. É aí que o Ministério Público passou por uma reformulação. Aquela confusão de que o procurador do rei e o advogado do rei que existia, aí ela foi bem, separou-se, isso houve uma separação muito clara. Na Constituição atual, a de 88, tem um capítulo do Ministério Público. O Ministério Público é separado dos outros poderes e ele exerce uma das funções essenciais da administração da justiça. E aí ampliou-se nessa Constituição uma série de atribuições e de mecanismos, né? Não adianta nada você ter no seu cargo, você pode fazer isso e isso, mas você não tem os mecanismos para fazer. Aí saiu uma série de leis, a partir de 88, e que o Ministério Público tem uma expressão na Constituição atual, diz que ele vela pela Constituição, pela ordem democrática, tudo, e é o defensor que cuida dos direitos indisponíveis. Esses direitos indisponíveis são todos os direitos, direito do cidadão deficiente, do meio ambiente, do consumidor. Então aí passou, porque tradicionalmente o promotor, mesmo lá na França, mesmo aqui na época do Império, o promotor, as primeiras funções dele eram proteger os órfãos, os menores, né? E hoje ele protege também. Toda causa que tem um menor, tem um promotor ali zelando. Mas a Constituição de 88 deu essa série de atribuições. No estado de São Paulo, foi preciso, e eu participei ativamente de reuniões para estudar isso, foi preciso uma reformulação do Ministério Público. E veio essa meninada nova com a ação civil pública, a ação de improbidade, essas ações que fortaleceram demais o Ministério Público. E é bom se dizer, e quando se fala em procurador da República? O procurador da República é o advogado do rei. Então, ele tem a obrigação de defender o rei em qualquer circunstância. Hoje é o Procurador-Geral da República, que tem os procuradores lá, federais, lá em Brasília, e tem nos estados também. Esses aí são os advogados do rei, são os advogados da Dilma. Eles são obrigados a defender. O Ministério Público é outra coisa. O chefe é o Procurador-Geral, né, da República, que é o Janot, que é indicado pelo Senado, mas é nomeado pelo presidente. Mas o presidente não pode mandar ele embora. Ele tem garantias, né? Só com uma maioria absoluta de votos do Senado é que pode. E tem os ministérios públicos estaduais. Agora, a grande diferença é o seguinte: o procurador da República, que é o advogado do rei, ele é obrigado a defender em qualquer circunstância o governo, o rei. O promotor não. O promotor é o contrário. O promotor é o advogado da sociedade, eu disse. Ele é o guardião da lei, da correção, da aplicação exata da lei, e esses direitos que muitas vezes as pessoas menos assistidas não têm. Antigamente, hoje até a população indígena está na Constituição. O promotor é obrigado a defender a população indígena, né? Hoje, com essa mudança na moral, até os gays, as lésbicas, os transgêneros são minorias, e esse direito da minoria, muitas vezes o promotor tem que defender. Então, há uma diferença. O promotor de justiça, aí é que vem nós vamos chegar na crise atual. Ele foi se desligando do governo e ficou independente. Então ele pode entrar com uma ação contra o deputado, contra o governador do estado, contra o presidente da República. Seja quem for, presidente do Senado, seja quem for. O promotor de justiça não está obrigado a ser defensor do governo. Ao contrário, ele tem que ter independência. E foi esse crescimento, que eu disse, do Ministério Público,
E contribuiu para isso também uma meninada nova, meninada que eu digo no bom sentido, são jovens, 30 anos em média, né? Que entraram nesse Ministério Público renovados, cheios de ideal, e essa meninada sem rabo preso com ninguém, e começaram a perturbar muita gente. E esse atual governo começou a ser perturbado mesmo. Houve várias tentativas para calar o Ministério Público. Houve a lei da mordaça, inclusive uma lei absurda, querendo aprovar que o promotor de justiça, se ele entrasse com ação e perdesse, ele teria que pagar uma multa, ser condenado em custas, honorários, coisa absurda. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas quiseram aprovar isso aqui. Depois disso, houve algumas outras tentativas, né? Uma pressão imensa, quase que foi reformado, para impedir que o Ministério Público investigasse. Ora, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública. Se eu sou o titular e eu posso processar quem for o autor, eu não posso fazer a investigação, que é bem menos. Então é um absurdo. Quiseram mudar isso. Quase houve uma votação no Congresso, é claro, né? Interessava um Ministério Público fraco. Então, essas tentativas todas demonstram que o Ministério Público é uma instituição confiável e que está colocando ordem na casa, em muitos setores. Essa meninada nova da Polícia Federal também, não só meninada nova, eu digo assim o seguinte, essa nova mentalidade, né? Que vem investigando. Um exemplo dessa ingerência política indevida, né, na ação do Ministério Público foi agora, recentemente, a semana passada, o ex-presidente Lula estava convocado para depor. Isso qualquer cidadão, se você recebe uma intimação, se eu recebo uma intimação da polícia, eu vou lá, estou aqui, quero saber o que é. O que vocês querem, o que vocês precisam, qual que é estou aqui, né? E um ex-presidente e a sua senhora achou, o ex-presidente Lula, que não devia obedecer a isso. E sempre tem, né, os lacaios, os servos do poder, como esse deputado aí daqui de São Paulo, do PT, claro, entrou com um pedido. E eu fiquei, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei estarrecido. Eu falei, não é possível, deve haver algum engano. Eu ouvi só a notícia assim, o Lula está impedido foi desobrigado de prestar depoimento. Eu falei, bom, ele deve ter entrado com algum pedido no Supremo Tribunal, e lá tem uns lacaios também lá, infelizmente tem. Eu falei, vão despachar por ele. Fiquei sabendo que foi o Conselho Nacional do Ministério Público. A própria casa. A própria casa, é o fogo amigo. Mas quem que foi? Eu fui ver, falei, não é possível. O Conselho Nacional do Ministério Público não é que tem que apoiar todo o promotor, não. Ele tem que apoiar no que é correto e tem que defender o Ministério Público quando ele está com a razão. E fui ver, foi um juiz federal, o Ministério Público ele tem membros, ele é constituído, é um conselho criado também na Constituição de 88, é um conselho que existe lá em Brasília, que tem membros do Ministério Público, tem membros da magistratura, tem membros advogados e tem até representantes do Poder Legislativo. E foi um juiz federal que deu moço até, tem doutorado e tudo, mas eu fiquei admirado, porque o Paulo Teixeira, acho que não me lembro do nome do deputado que entrou, ele argumentou o seguinte, que fazendo uma confusão, não, esse inquérito tinha que ser distribuído para o promotor tal, o outro promotor tal, e isso não existe. Tradicionalmente no Ministério Público, uns 30 e tantos anos que eu fiquei no Ministério Público, algumas vezes o promotor designa um promotor, ou uma meia dúzia, uma equipe, para cuidar de um determinado caso. Ou então eles já são, por exemplo, tinha no meu tempo promotores especialistas em acidente de trabalho. Então é claro que ele era designado, era o melhor, era o técnico, né? Então
Isso existe. Normalmente isso é da lei, isso não tem... Bom, fez essa confusão. Agora, o importante é o seguinte, qualquer lei podia ter essa confusão, mas um juiz federal não. Então, ele agiu ou com medo, ou de pressão política, ou de má fé, porque ignorante ele não é. E tanto é que agora o plenário se reuniu e disse, não tem nada disso. O promotor pode ir lá e ouvir o depoimento. Agora não sei quando que eles vão marcar, não sei o que... Mas isso são investidas do poder contra o Ministério Público. No caso da investigação do Ministério Público, pela primeira vez na história, você viu poderosos serem levados aqui em São Paulo. Tinha um dono de uma... Você vai muito a São Paulo, você é do comércio, aquela Galeria Pagé, ali na 25 e naquela outra na Paulista, é uma galeria grande, é um prédio inteirinho do contrabandista, era contrabando do solo ao teto. Nunca pegava esse sujeito, era um chinês. Chinês. E coreano ou chinês, eu não me lembro. Exato, o Ministério Público investigou e meteu esse sujeito na cadeia. Era um poderoso. Então essas coisas começam a incomodar o poder. Né? Tá. Nós vamos para um breve intervalo, doutor, mas eu queria entender, foi muito bem, sabe assim, explicado, explanado. Mas a gente sempre teve, eu estou tirando até por mim, em conversas que a gente tem, em rodas de amigos, em família, em reuniões, o Ministério Público sempre foi aqueles senhores, os conservadores. O promotor, sabe aquela coisa assim. E hoje a gente vê promotores de justiça, jovens, o senhor já até explicou isso no primeiro bloco, que eles estão com mais sede, estão, sabe, exponendo. É um aculturamento, é o crescimento, foi a democracia, a evolução dos tempos, o que aconteceu para, sabe, porque até então não aparecia assim o promotor, sabe assim, conservador. Estou lá no fogo, sabe aquela coisa? Sim. O promotor representava o governador na cada cidade, defendia a sociedade, porque o governador tinha que estar ali defendendo, ele era a pessoa que representando o governador. Exato. Ali e pautando pelos mais fracos. Exato. Essa é o que sempre aconteceu. Mas a gente vê essa mudança e esse crescimento do poder, essa independência que o senhor citou no primeiro bloco. É a democracia, é a evolução, é o progresso, ou é a cultura? Não sei, eu queria que o senhor me desse no outro bloco o que é isso. E depois, eu queria fazer uma pergunta também. A população, todos os crimes, sabe, os mais fracos, o atual está utilizando isso, o promotor atual, ele está olhando isso, ele tem acompanhado fundações, a improbidade, são as classes sociais, os diferentes, essas coisas tudo, se está acontecendo isso, ou se essa população ainda precisa acionar o... Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Zé Henrique, dando-nos uma aula, orientando, ajudando, colaborando com a sociedade, com a associação e até, sabe, com o nosso telespectador e sobre o momento, sobre, sabe, uma instituição que está ativa no Brasil no momento. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. A ACIB tem à disposição dos associados consultoria jurídica em todas as áreas, com atendimento agendado, na ACIB, na empresa ou no escritório dos advogados. Agora, os associados da ACIB têm os seus advogados, com atendimento personalizado. A ACIB está com inscrições abertas para os cursos de auxiliar do escritório, idade de 14 a 21 anos. Curso de agente de informação turísticas, idade a partir de 16 anos. Curso de promotor de vendas e vendas, com idade mínima a partir de 16 anos. As aulas serão ministradas na ACIB no período da tarde e no período da noite. As inscrições são gratuitas, os cursos são gratuitos, as vagas são limitadas e é uma parceria ACIB e Senac. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário de Barretos. E hoje nós estamos recebendo aqui
Dr. José Henrique de Freitas. Nós estamos falando do Ministério Público, do promotor de justiça, das suas funções, sabe? E está falando das finalidades dessas instituições. O que resolve, por que essa instituição e o que ela tem a ver com a situação que o país está hoje, sabe? Essa conjuntura nacional, estadual e municipal. Como que valeu a presença dessa instituição, sabe? Para a gente tentar passar o país a limpo e a deixar uma sociedade muito mais protegida. Doutor, foi perfeito o primeiro bloco, a colocação, mas eu queria só passar para o nosso telespectador uma pergunta que o senhor já respondeu, mas eu queria, não sendo prolixo, mas dizer assim, olha, eu queria voltar nesse assunto. A gente tem a população, sabe, tem a noção do Ministério Público, os doutores, o promotor público sentado ali no fórum, no prédio do fórum, e está ao lado do juiz, é ele que determina que o crime, aquela coisa toda. Mas hoje a gente percebe que o promotor público, ele está cumprindo outra função, está fazendo outra função. O senhor já explicou que são as leis, foi 88 que acertou isso, a Constituição, algumas leis que já surgiram. Mas isso é um aculturamento, é o progresso, é a democracia. O que é que aconteceu? Ou os governantes tiraram um pouco a guarda, vez de que o promotor, ele hoje é um poder, sabe, ele é independente. O Ministério Público, sabe, tem a sua independência. Escapou um pouquinho do controle, não tem alguém me cobrando, não tem alguém mencionando. E hoje, a consequência dessa mudança, desse poder todo, dessa investida total do promotor e do Ministério Público em cada situação, a população tem cobrado, tem buscado isso, ou os próprios promotores estão enxergando de outra forma? Sabe, estão mais com aquele olho de águia em cima de cada situação? A mudança dessa atitude, não há dúvida, é da evolução democrática e é da Constituição de 88. Sem essa mudança na Constituição, não haveria nada disso que nós estamos vendo hoje. E você tocou num ponto importante. Normalmente, o promotor, na cidade pequena, ele é ligado ao crime violento, a briga no bar, a facada, o tiro. O júri, fazer um júri, aquele espetáculo todo e tal. Mas há um crime muito mais deletério, que estraga o país, que são os crimes econômicos, a lavagem de dinheiro, os crimes do colarinho branco, que o Ministério Público no começo não tinha mecanismo para ele. Até em alguns pontos não tem. Essa era a diferença. Então, o promotor, o conservador, era aquele do crime de sangue. Vamos falar crime da coisa. Hoje ele já tem outros mecanismos, outras atuações. Isso. No meio ambiente, por exemplo, promotores enfrentaram brigas tremendas. A gente esquece, mas tinha uma favela perto do mar e da serra que tinha um oleoduto da Petrobras, que é do governo, né? Houve um incêndio, destruiu toda a vila, foi uma briga terrível dos promotores da comarca contra a Petrobras para proteger a família dos que morreram, reconstruir suas casas. Foi a primeira grande batalha e venceram. Então, mudou muito essa concepção. O Ministério Público hoje está dotado. Vou só te dar um exemplo. Quando eu cheguei a Barreto, nós éramos 3 promotores. 3. Não tínhamos um funcionário. Nenhum. E o juiz é que cedia. No meu caso, felizmente, eu sempre me dei bem com os juízes com os quais eu trabalhei, e os juízes cediam, mas eram funcionários do judiciário. Então, até aí era difícil. E hoje você vê ainda, há uma certa... O Ministério Público ainda falta um pouco. Os milhões de dólares do Maluf que estão lá na Europa, o Maluf ri, fala, não são meus, quem quiser, né, que pegue para ele, né, tal. Por quê? É difícil isso, e difícil e caro. Os norte-americanos têm uma expressão: siga o dinheiro. Siga o dinheiro que você acha
criminoso. E aí você vai atingir o indivíduo no bolso. Né? Não adianta nada você prender aí o João Santana, que foi preso agora, prendeu o outro, o Lalau, o juiz Lalau, a Georgina. A Georgina deu, na época, um golpe de 300 milhões, não recuperaram nada dela. Cadê esse dinheiro? Faltam mecanismos para seguir o dinheiro. Custa caro, há agências especializadas nisso, como a Kroll, por exemplo, nos Estados Unidos e tal. Mas ainda falta um pouquinho. Mas, mesmo assim, há uma diferença imensa. Antes dessas leis, vamos falar, no meu tempo, antes dessa reformulação toda, você não viu um prefeito ser processado? Quando eu ainda dava aula, eu parei de dar aula em 2006, eu fiz uma estatística na região aqui. Difícil uma cidade na qual não tinha um prefeito sendo processado. Já sabe o que eu ouvi de um político? Que hoje, para você ser um gestor público, ou do governo, ou do município, governo estadual ou do município, está muito difícil. Porque quem está administrando a cidade, controlando, é o promotor. Então, qualquer coisa que tirou-se o poder do prefeito. Eu ouvi isto, sim. Você entendeu? Sim. Mas agora, eu queria, só para fechar a questão do promotor público, uma pergunta. O promotor público fica no fórum, ele fica ali. Aquele ambiente ali, por que ele fica ali? Você entendeu? Uhum. Para passar nessa linguagem bem popular para o povo. E o povo tem procurado, ou o povo tem que procurar mais? Buscar isso. Porque os crimes, só voltando, o senhor já falou, mas eu gostaria de saber, às vezes está sendo até prolixo, mas a intenção é que o povo tome ciência disso, o poder que ele tem na mão, o direito que ele tem na mão. Eu queria que você falasse sobre os crimes novos. Olha, criança, aonde o Ministério Público entra? É contra o prefeito, é contra a prefeitura, é contra a situação da saúde. Não é contra, gente, é proteção. Não vou usar esse... Defesa dos interesses da sociedade. Dê mais uma relacionada para mim e me responda se o povo está buscando isso, sabe, se a população tem buscado esse direito, essa proteção, porque nós vamos entrar o reflexo do promotor público e do Ministério Público e Polícia Federal no contexto dessa balbúrdia que está acontecendo no Brasil hoje, o índice de contribuição dessa instituição, que eu acho que foi, sabe, a chave do negócio. O Ministério Público, como eu disse, as funções dele foram muito ampliadas pela Constituição de 88. E hoje, qualquer cidadão, se ele for desrespeitado, a pessoa deficiente, por isso que o prefeito fala, eu não posso governar, porque se um deficiente achar que tem que ter uma rampa de acesso num determinado lugar, ele tem esse direito, ele tem. E agora, eu sei que eu acompanhei muitas vezes, eu sei o que é administração pública, algumas vezes o prefeito não tem recursos, é claro, e administrar é escolher prioridades. Algumas vezes há exageros, não há dúvida. Mas se o prefeito agir direitinho dentro da lei, não há problema nenhum. Ele pode governar tranquilamente. Algumas vezes há erros, sim. É aquela questão do mérito administrativo, que é uma coisa muito complicada. Mas o mérito administrativo é o seguinte: se o prefeito, eu estou falando do prefeito, ele tem várias soluções legais previstas na lei para resolver um determinado problema, ele tem o direito, ele tem esse poder de escolher uma dessas alternativas. Esse é o mérito administrativo. E aí nenhum promotor pode botar o dedo lá ensinar dentro. o prefeito a governar. Só que se uma dessas escolhas ele cair na ilegalidade, aí não, aí o problema é do promotor. Eu vou dar um exemplo. O prefeito ele recebe uma verba e essa verba não tem um destino certo. Ele pode fazer, são obras de interesse público. Ele pode fazer uma estrada, ele pode fazer uma escola, ele pode fazer uma rede de esgoto lá no São Francisco. Essas opções, todas elas são legais. Ele não pode fazer com essa verba, o promotor não pode falar para ele, não, o senhor tem que fazer o esgoto. Não, isso é um mérito, isso é problema da administração. O prefeito tem que ter essa liberdade.
Agora, se o prefeito falar, essa verba eu vou asfaltar a 2 quilômetros para chegar na minha chácara para não sujar o meu carrão. Pronto, aí ele já saiu. Então, o que está acontecendo hoje é que o Ministério Público já está mais aparelhado. Aqui hoje nós temos uma equipe de promotores titulares, sempre tem 2 substitutos. E tem funcionários hoje? E tem muito funcionário. Muito não, né? Se tiver algum promotor ouvindo o programa, vai criticar. Muito não, mas tem funcionários. Mas tem uma equipe de sustentação ali nos trabalhos. Tem. No meu tempo, quem atendia todo o pessoal, e nós fazíamos várias funções, que hoje o promotor não faz mais. Algumas antipáticas, terríveis, como entrar com ação trabalhista. Eu entrei com muitas ações trabalhistas, onde não tinha Justiça do Trabalho, era o promotor que tinha que entrar. Hoje já existe a Justiça do Trabalho, não há mais essa função. Mas hoje o cidadão, ele vai ao fórum, tem uma equipe de assessores, de funcionários, para fazer a triagem dos problemas dessa pessoa. Se é problema de deficiente, se é problema de consumidor, né? E hoje também é bom que eu lembre também, não poderia deixar de lembrar, a Defensoria Pública. Exatamente, eu ia falar agora. A Defensoria Pública, aqui em Barretos tem 2 ou 3 defensores públicos, meninada muito, e eles defendem também essa área da cidadania, né? Direitos do deficiente, do consumidor, nessa área eles trabalham muito também. Então é uma instituição que está começando agora também. Foi instituído aqui em Barretos há pouquinho tempo e eu tenho muita fé nessa instituição. Mas o cidadão, ele tem o direito de acionar o promotor na defesa dos direitos dele. Acertamos no convite, e inclusive com a sua presença. Porque, na verdade, isso é inédito. Nós estamos aí anos com o programa e nunca aconteceu isso, porque o assunto é bom, o entrevistado é bom, o tema é bom, é momentâneo. Nós vamos encerrar o nosso programa, mas queria informar o nosso telespectador. Esse programa vai ter 2 partes. Nós vamos encerrar nessa terça e nós voltamos com o Dr. Zé Henrique, a continuação desse programa, desse tema, na próxima terça-feira. Então, este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E até a próxima terça-feira, com a continuação do nosso programa com o nosso convidado, Dr. Zé Henrique.